Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo da Rede LFG e esse programa é uma parceria entre a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e a TV Justiça. Está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, hoje sobre modalidades de licitação. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu vou responder a sua dúvida sobre o tema do dia. E tudo termina no terceiro e último bloco, com o X da questão. Nós vamos estudar exatamente como o assunto de hoje cai na sua prova. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Duvido que você saiba a diferença entre modalidades de licitação e tipos de licitação. A resposta a essa questão e a tantas outras envolvendo o procedimento licitatório, você terá aqui hoje no nosso programa. O tema do dia é modalidades de licitação. Como você sabe, eu já havia comentado em outro programa, a licitação é um dever constitucional atribuído ao Estado. Como os agentes públicos não administram o interesse próprio, mas, pelo contrário, eles atuam na defesa dos interesses da coletividade, as compras e contratações de serviço feitas pelo Estado dependem de um procedimento de seleção da melhor proposta. A esse procedimento de seleção da melhor proposta dá-se o nome de licitação. A licitação, portanto, é uma disputa entre interessados em fornecer bens ou prestar serviços ao Estado. E segundo a Lei Geral de Licitações, a Lei 8666, são 2 os objetivos básicos do procedimento licitatório. A licitação serve, em primeiro lugar, para a busca da melhor proposta, competitividade, e também para fornecer iguais condições a todos que queiram contratar com o Estado. Competitividade e isonomia são os 2 princípios fundamentais, os 2 objetivos de todo procedimento licitatório. A Lei Geral de Licitações, a Lei 8666, prevê 5 modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Existe uma 6ª modalidade que é o pregão, que não tem previsão na Lei 8666, não. O pregão está previsto em lei própria. É a Lei 10.520. Cuidado, porque isso já caiu na prova da OAB. Isso já caiu e é uma informação muito importante. O pregão é uma modalidade que não está na lei geral. O pregão tem lei específica. Ô Maza, como que eu faço para guardar, Maza, os 6 nomes das modalidades licitatórias? Musiquinha. Você lembra do programa passado? No programa passado eu ensinei uma musiquinha. Da, 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 da. Só pode usar pregão. Não é essa, não. Essa é a música do pregão. É outra. Lembra daquela? O teu cabelo não nega mulata. Pois é. Peguei essa melodia, apliquei a letra e ficou assim, ó. Leilão, pregão, convite, concurso, concorrência e tomada de preços. Canta comigo aí. Acorda, Brasil. De novo. Leilão, pregão, convite, concurso, concorrência e tomada de preços. Modalidades de licitação são os procedimentos para realização da licitação. Os ritos previstos em lei para o desenvolvimento desse processo de seleção de um fornecedor para o Estado. Assim como no Código de Processo Civil, nós temos um procedimento ordinário.
um procedimento sumário, em lei própria, um procedimento sumaríssimo, o rito dos juizados especiais. Na lei de licitações também existem diferentes ritos do procedimento licitatório. A cada rito desse dá-se o nome de modalidade. Então, as modalidades de licitação são as formas pelas quais se desenvolve a sequência de atos para definir com quem a administração celebrará o contrato. Muito bem. Quais são as características fundamentais de cada uma dessas modalidades? Concorrência pública. Concorrência pública é a modalidade obrigatória para a contratação de objetos de grande vulto econômico. Objetos de grande vulto econômico. Grande vulto econômico é uma expressão usada pela Lei Geral de Licitações para se referir a objetos de grande valor. Tudo que, em termos de obras e serviços de engenharia, superar R$1.500.000 tem que ser contratado por concorrência. A concorrência é uma modalidade aberta a todos os interessados que preencherem as condições fixadas no edital. Então é muito importante você guardar isso. Objetos de grande vulto econômico e modalidade aberta a todos que preencherem as condições fixadas no edital. A concorrência, além dos objetos de grande vulto, é obrigatória também em alguns casos especiais. Por exemplo, eu sou obrigado a utilizar a contratação por concorrência, no caso de licitação internacional. Também exige concorrência a realização de uma contratação de concessão de serviço público. Concessão de serviço público. Licitação internacional, concessão de serviço público e contratação no regime de empreitada integral. Além dessas situações de obrigatoriedade da concorrência, também exige-se concorrência para a contratação de alguém na situação da concessão de direito real de uso. Concessão de direito real de uso. Tomada de preços. A tomada de preços é uma modalidade para objetos de vulto intermediário. Essas faixas de valor que eu venho comentando agora não caem na sua prova, é só para ter uma ideia. Para obras e serviços de engenharia, a faixa da tomada de preços é de 150 mil a R$1.500.000. Importante. A dica para guardar o cabimento da tomada de preços é pensar assim. A tomada de preços não é uma modalidade aberta a todos os interessados. Na tomada de preços, os interessados têm que estar previamente cadastrados. Então, atenção para a dica. Caiu, modalidade aberta a todos os interessados, concorrência. Mas se estiver assim, aos previamente cadastrados, tomada de preços. No convite, a utilização se dá para situações em que o objeto tem um pequeno vulto econômico. Para você ter uma ideia, para obras e serviços de engenharia, de 15 a R$150 mil é contratação por convite. Interessante. O convite não é aberto a todos os interessados. O convite não é apenas para os cadastrados. Na sua prova cairá assim: o convite é utilizado para interessados convidados em número mínimo de 3. Olha que dica importante. Apareceu modalidade aberta a todos os interessados, concorrência. Aos previamente cadastrados, tomada de preços. Convidados em número mínimo de 3, convite. Assim você não erra nunca. E não esqueça, no convite não existe edital. O instrumento convocatório do convite não recebe esse nome edital. O instrumento convocatório do convite tem o nome de carta convite. É a mesma coisa que um edital, mas recebeu outro nome da lei. Repare,
Essas três primeiras modalidades licitatórias se diferenciam quanto ao cabimento pelo valor do objeto. E se você notou bem, eu não comecei a exemplificar as faixas de preço do valor zero. Eu disse que para obras e serviços de engenharia, a faixa do convite, que é a mais baixa das três, começa com R$15.000. Aí pode surgir a dúvida: ô Masa, mas e se o objeto custar menos do que os R$15.000 para obras e serviços de engenharia? E se o objeto, Masa, tiver um valor abaixo da faixa mínima do convite? Grande pergunta. Aí, meu querido telespectador, se a contratação for de um objeto numa faixa inferior à faixa do convite, não tem licitação. A contratação é direta por dispensa. Para exemplificar, nas obras e serviços de engenharia de 0 até R$15.000, não há licitação. Não tem licitação. É caso de contratação direta por dispensa. Sabe por quê? Porque para objetos de valor muito baixo, sai mais caro fazer o procedimento licitatório do que a vantagem que seria obtida com ele. É financeiramente inconveniente fazer a licitação quando o objeto é barato demais. Financeiramente inconveniente. Por isso que a lei criou essa possibilidade da administração escolher se ela quer fazer licitação ou se quer realizar a contratação direta por dispensa para objetos localizados numa faixa inferior à faixa do convite. Ô Masa, e as outras modalidades, Masa? Você falou até agora, Masa, só da concorrência, da tomada de preços e do convite. Bem, quero falar um pouquinho de concurso. Ô Masa, é bom mesmo que você fale de concurso, Masa, porque assim que eu pegar a minha carteirinha da OAB, eu quero prestar essa modalidade de licitação aí, concurso. Ah, não seja besta, hein? Não seja besta. Não tem nada a ver o concurso, modalidade de licitação, com o concurso para provimento de cargo público. Esse é um erro muito comum, meu querido amigo. É apenas a mesma palavra usada em contextos similares. Mas concurso para provimento de cargo público não é licitação. Ô Masa, então o que é o concurso a que se refere a Lei 8666? Pois bem, o concurso modalidade de licitação é para premiar trabalhos artísticos, técnicos ou arquitetônicos. Premiar trabalhos artísticos, técnicos ou arquitetônicos. Por exemplo, um concurso de projetos de revitalização do centro da cidade. Abre-se esse concurso, modalidade de licitação, a quaisquer arquitetos ou escritórios de arquitetura interessados em participar desse certame. É estabelecida uma comissão que não precisa ser apenas de servidores públicos e a verificação de quais são os melhores trabalhos. E em regra, ao estabelecimento de uma premiação, concurso é isso. Nas comemorações, não sei se você lembra, dos 500 anos de descobrimento do Brasil, o governo federal fez um concurso de redações sobre os 500 anos entre as crianças da rede pública de ensino. Era isso. Esse concurso era uma licitação nessa modalidade. Repare, não tem nada a ver com concurso para provimento de cargo público. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. O que é o leilão? Leilão é a modalidade de licitação para a venda de bens públicos inservíveis. Ô Masa, mas se é um bem, nunca vai ser um ser vivo mesmo. Ah, não seja besta. Bem público inservível é o nome que a lei dá para os bens públicos que perdem a utilidade. Chega uma hora que o bem não pode mais oferecer aquele uso normal, porque ele está muito velho, muito deteriorado.
Pense no caso de viaturas velhas da polícia. Chega uma hora que é mais caro manter a chimbiquinha do que comprar um carro novo. Então, o que se faz com o bem público que perdeu a utilidade? Ele é vendido. Ele é vendido num procedimento licitatório chamado de leilão, que é muito parecido com o leilão da iniciativa privada. E por fim, o pregão. O pregão é uma modalidade nova de licitação, tanto que não vem previsto na Lei 8666. O pregão está numa lei promulgada 10 anos depois da Lei Geral de Licitações. O pregão está previsto na Lei 10.520. Segundo a Lei 10.520, o pregão é utilizado para a contratação de bens e serviços comuns, independentemente do valor. No pregão, não importa o preço do objeto. Se eu conseguir enquadrar o bem ou o serviço nesse conceito de objeto comum, eu posso usar a modalidade licitatória. E mais, agora com a Lei 10.520, o pregão vale para todas as esferas federativas. Existe pregão federal, pregão estadual, pregão distrital e pregão municipal. Musiquinha. Só pode usar pregão se o objeto for comum, se o objeto for comum, dá. Pregão é para objeto comum. A Lei 10.520 até conceituou o que se considera um bem ou um serviço comum. Bem ou serviço comum, de acordo com a lei do pregão, é aquele que pode ser objetivamente definido no edital, conforme ou segundo as especificações do mercado. Bens e serviços comuns, repito, são aqueles que podem ser objetivamente especificados pelo edital, segundo as determinações do mercado. Repare, o pregão é uma modalidade de uso facultativo. Como o pregão não funciona em razão de valores, sempre que for cabível o pregão, haverá outra modalidade de licitação também em tese aceitável. Por exemplo, se for a contratação de uma obra ou serviço de engenharia de, por exemplo, 3 milhões de reais, eu poderia usar o pregão, mas cai também na faixa da concorrência. Então guarde. Entre o pregão e outra modalidade licitatória, há um juízo discricionário que a administração pode fazer. É a administração que decide se ela vai usar o pregão ou a outra modalidade apropriada em função do valor do objeto. No nosso encontro passado, quando eu falei especificamente do pregão, eu chamei a sua atenção para uma questão que eu vou reforçar hoje. Há um jogo de palavras que vem caindo na prova nacional. Um jogo de palavras quanto à utilização da concorrência e do pregão. O examinador diz assim: o pregão é utilizado em função de uma qualidade do objeto, independentemente da quantidade. Enquanto que a concorrência é cabível em função da quantidade, por causa do preço, independentemente da qualidade. No pregão, importa a qualidade, independentemente da quantidade. Na concorrência, interessa a quantidade, não importando a qualidade do objeto. Uma última pergunta, e aí nós já encerramos o primeiro bloco de hoje. Cuidado. Às vezes cai uma pergunta assim na prova: será possível utilizar uma modalidade de licitação diferente daquela prevista em função do valor do objeto? Por exemplo, se o objeto da contratação cai na faixa da tomada de preços de 150 a R$ 1.500.000 para obras e serviços de engenharia, eu sou obrigado a fazer a tomada de preços, ou eu posso substituir por outra modalidade?
Cuidado. A resposta é surpreendente. Pode sim, pode. Pode substituir por outra modalidade, desde que seja uma modalidade mais rigorosa. Pense nas 3 modalidades que giram em torno de valores, o convite, a tomada e a concorrência, como 3 degraus. No primeiro degrau eu uso o convite, no degrau de cima a tomada de preços e acima de todos a concorrência. Eu sempre posso trocar por um degrau de cima. Por exemplo, se o objeto tem o valor recaindo na faixa da tomada de preços, obra ou serviço de engenharia, por exemplo, de R$500 mil, eu posso fazer a tomada ou optar pela concorrência. Se o objeto cai na faixa do convite, R$30 mil para uma obra de serviço de engenharia, eu posso usar o convite ou os degraus de cima, tomada de preços ou concorrência. Então, o jeito mais fácil de você mentalizar a estrutura das modalidades que giram em função de valores é você não pensar em faixas estanques. Não está certo pensar assim, de 15 mil a 150 mil reais é só o convite. Não. Pode ser o convite, a tomada ou a concorrência. Não está certo pensar que de 150 a 1.500.000 reais, obrigatoriamente é a tomada de preços. Pode ser a tomada ou o degrau de cima, a concorrência. Agora, eu nunca posso optar pelo degrau de baixo. Se o objeto cai, por exemplo, na faixa da concorrência, só pode fazer concorrência ou pregão. Eu não posso optar por uma modalidade de valor mais baixo. Eu não posso trocar a concorrência nem pela tomada, nem pelo convite. Pela mesma razão. Se o objeto cai na faixa da tomada de preços, eu posso optar pela tomada ou pela concorrência, degrau de cima. Nunca posso optar pelo convite, que é o degrau de baixo. Ok? É isso então. Com isso, nós resumimos as informações mais importantes sobre as modalidades de licitação. E você consegue responder qualquer pergunta do exame de ordem a respeito desse assunto. Mas não acabou o programa não é só isso, tem muita coisa para acontecer ainda. Nós temos daqui a pouquinho o segundo bloco. No segundo bloco, pergunte ao professor, eu quero tirar a sua dúvida sobre modalidade de licitação. E você sabe, para participar do nosso programa aqui é muito fácil. É só mandar um e-mail para provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E aí no nosso próximo encontro, a dúvida que eu respondo no segundo bloco vai ser a sua dúvida. Participe. Esse programa não tem nenhuma graça sem essa nossa interação. Não perca o segundo bloco do programa de hoje. Pergunte ao professor com 5 dúvidas dos nossos telespectadores a respeito da nossa matéria do dia. Você não é louco de perder o segundo bloco de hoje. Até daqui a pouquinho. Fica aí, não perca. provafinal@lfg.com.br. Já mandou o seu e-mail? Corra para mandar o seu e-mail, porque no próximo programa as dúvidas do Pergunte ao Professor serão as que você enviar. Essa sua participação é fundamental para que a gente possa esclarecer os pontos mais importantes aqui do tema do dia. Hoje nós temos 5 questões mandadas pelos nossos telespectadores nos programas anteriores. Chegou a hora do Pergunte ao Professor. Vamos lá, primeira pergunta, na tela, pro Mazinha. Professor Maza, o que é pregão? Boa pergunta.
Pregão é uma modalidade licitatória recentemente criada pela Lei 10.520 e que não tem previsão na Lei 8.666, Lei Geral de Licitações. O pregão é utilizado para a contratação de bens e serviços comuns, independentemente do valor. Diz a Lei 10.520 que bens e serviços comuns são aqueles que podem ser objetivamente definidos no edital, segundo as especificações do mercado. O uso do pregão é um uso facultativo, porque a administração escolhe em caráter discricionário se empregará o pregão ou a outra modalidade cabível em função do valor do objeto. Por exemplo, para obras e serviços de engenharia acima de R$1.500.000, é a administração que escolhe, segundo o que for melhor para o interesse público, realizar o procedimento na modalidade de concorrência ou como pregão. Lembre ainda que o pregão tem um procedimento muito diferente das outras modalidades. O objetivo básico do pregão é propiciar uma economia de tempo e uma eficiência. O pregão é uma modalidade planejada para tornar a contratação melhor para a administração pública. É por essa razão que o procedimento do pregão possui uma característica fundamental, que a doutrina chama de inversão das fases naturais do procedimento. Você deve lembrar que as licitações em geral têm 5 fases: instrumento convocatório, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. No instrumento convocatório, eu publico o edital chamando os interessados em participar do certame. Na fase da habilitação, a comissão analisa os documentos para verificar se aquele interessado, se aquele afluente, na linguagem da lei, se aquele afluente reúne as condições para participar do procedimento. Na fase da classificação ou do julgamento, nessa fase são analisadas as propostas e colocadas em ordem segundo o critério do edital. Na quarta fase da homologação, o procedimento é todo analisado em busca de defeitos. Se não houver defeito, o procedimento é aprovado, é homologado. Homologar significa aprovar. E a última etapa é da adjudicação, é a atribuição jurídica do objeto do certame ao vencedor. Assim é nas licitações comuns, no pregão não. No pregão, a segunda e terceira fases estão invertidas. Porque no pregão, primeiro eu analiso as propostas, verifico qual empresa tem a melhor proposta e qual irá ganhar a licitação. E só depois eu analiso documentação, apenas de quem venceu. Então guarde a frase: no pregão, o julgamento da proposta antecede a habilitação. O julgamento da proposta antecede a habilitação. Por falar nisso, aquela questão da chamada do nosso programa de hoje. Qual é a diferença de modalidade de licitação para tipos de licitação? Modalidades são esses procedimentos: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Tipos de licitação são outra coisa. Os tipos de licitação são os critérios para a decretação do vencedor. Cada edital define os critérios para estabelecer quem será o vencedor do procedimento. A esses critérios dá-se o nome de tipos de licitação. Tem licitação do tipo melhor preço, tem licitação do tipo melhor técnica, tem licitação técnica e preço, tem licitação cujo critério é o maior lance e licitação cujo critério é o menor lance. Tipos de licitação. Não confunda, portanto, com modalidades. Uma coisa são os tipos
melhor preço, melhor técnica e preço, maior lance, menor lance, não confunda com modalidades. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Ah, mas tem mais. Vamos ver a próxima pergunta de hoje na tela para o Mazinho. Professor Maza, concurso para provimento de cargo público tem natureza de licitação? Não erra isso na sua prova não, hein? Concurso para provimento de cargo não é licitação. Equívoco tão comum, a confusão entre esses dois institutos é frequente, porque o nome é igual. Concurso para provimento de cargo tem o mesmo nome do concurso modalidade de licitação. Mas são duas coisas completamente diferentes. O concurso modalidade de licitação é para premiar trabalhos artísticos, técnicos, culturais, arquitetônicos. Lembra do exemplo que eu dei? Concurso de redações sobre os 500 anos do descobrimento do Brasil. Já o concurso para provimento de cargo também é um procedimento seletivo. A natureza jurídica, aliás, da licitação e do concurso para provimento de cargo é a mesma. São procedimentos administrativos. São sequências concatenadas de atos administrativos tendentes a uma decisão final. Mas o concurso para provimento de cargo não se enquadra no conceito de licitação. É apenas um outro tipo de procedimento administrativo seletivo. É só guardar assim. Concurso para provimento de cargo, parece muito, mas não é licitação. Terceira pergunta, na tela, cai aqui para o Mazinho. Professor Maza, o que é leilão? Boa pergunta, hein? Essa pergunta foi enviada por um telespectador no nosso encontro passado. Quando eu falei de pregão, alguém mandou a pergunta dizendo: Maza, qual a diferença então do pregão para o leilão? Pois é, por isso que você tem que mandar a sua dúvida. Corra, mande seu e-mail com comentário, sugestão, com pergunta para o endereço provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Muito bem. Leilão é o procedimento licitatório para a venda de bens públicos inservíveis. Essa palavra inservíveis não é uma palavra muito usual no português falado aqui no Brasil. Mas inservível, ao pé da letra, significa isso, que não serve. IN é uma partícula negativa, né? Inservível é o que não serve, é o bem público que perdeu a utilidade. Diz a Lei 8666 que o bem público, quando perde a sua utilidade, tem que ser alienado. E essa alienação tem regras fixadas no artigo 17 da Lei 8666. E em quase todos os casos, essas regras envolvem a realização de uma licitação nessa modalidade de leilão. É muito comum também no exame de ordem aparecer uma pergunta comparando leilão com o pregão. Como os nomes também são um pouco parecidos, a tendência é que as pessoas confundam, é uma tendência grande. Então, sobre os procedimentos do leilão e do pregão, pense o seguinte: são dois procedimentos com sinais trocados. Por quê? Porque no pregão eu contrato quem oferece o menor lance. E no leilão, eu vendo para quem oferece o maior lance. Lembra disso? O leilão, modalidade licitatória, é muito parecido com o leilão da iniciativa privada. Sabe esses leilões de arte que aparecem em filmes, que são noticiados na imprensa? Vira e mexe sai, né? Quadro de pintor famoso é leiloado numa galeria em Nova York por não sei quantos milhões de reais. Pois é, o leilão modalidade de licitação é muito parecido com esse leilão da iniciativa privada. A diferença é que o bem que está sendo vendido é um bem público. E o procedimento é muito parecido com o leilão da iniciativa privada. Ganha a licitação quem oferece o maior valor pelo objeto.
No pregão, não. No pregão, é o contrário. Você lembra que para a fase final do pregão, são classificadas a empresa com o menor valor e todas as outras que estiverem com preço numa faixa de até 10% do valor mais baixo. Vão para a fase final do pregão, a empresa do menor valor e todas aquelas com preço até 10% acima do valor mais baixo. Entre essas empresas, classificadas para a etapa final do procedimento do pregão, inicia algo muito característico dessa modalidade licitatória. É a possibilidade dos participantes oferecerem lances verbais, sucessivamente mais baixos. Então a empresa X diz assim: eu forneço a vassoura a R$5. O representante da empresa Y fala: eu forneço a R$4,90. Aí outro diz R$4,80. Ganha o pregão quem oferece o valor mais baixo. Repare, como leilão e pregão são procedimentos com sinais trocados. Enquanto o leilão é vencido por quem oferece a maior proposta, o pregão é ganho por quem apresenta a menor proposta. No leilão, o Estado vende. No pregão, o Estado compra. Legal? Vamos a mais uma pergunta. Faltam duas ainda, produção? Faltam duas perguntas. Vamos para a pergunta de número 4. Já está aqui, ó, na tela. Professor Mas, eu queria saber o que é consulta. Nossa, gente, essa pergunta é difícil demais. Essa pergunta também foi enviada por um telespectador nosso após a minha última aula aqui sobre procedimento licitatório. Em algumas provas de concurso, em exame de ordem, não lembro nenhuma vez, mas em algumas provas de concurso, houve pergunta sobre essa tal consulta. Alguns livros de doutrina mais avançados até fazem referência a essa modalidade licitatória chamada de consulta. Ô Maza, você não falou que eram só 6 modalidades licitatórias? Concorrência, tomada de preço, concurso, convite, leilão e pregão? Eu falei. Mas tem também essa consulta, que seria uma 7ª modalidade licitatória, uma modalidade licitatória muito desconhecida das pessoas. Por quê? Porque a consulta é uma modalidade de licitação que só se aplica a uma entidade no Brasil. A consulta é uma modalidade de licitação prevista na Lei Geral das Telecomunicações, para ser realizada apenas no âmbito da Anatel. Somente a Agência Nacional de Telecomunicações pode realizar a licitação nesse procedimento que a lei chama de consulta. E esse procedimento é disciplinado por atos regulamentares da própria agência reguladora. Mas o assunto não tem grande importância para o exame de ordem, ele é mais uma curiosidade, é um tema forte para concurso. Em todo caso, nós temos que estar preparados para qualquer nível de prova. Se o examinador estiver bonzinho, tranquilo, sossegado, a prova trem da alegria, aí vem as 6 modalidades convencionais. Agora, se o examinador estiver no veneno, faca no dente, sangue nos olhos, coração peludo do examinador, e ele quiser perguntar uma coisa mas muito difícil, ele vai te perguntar sobre consulta. E aí, no dia da prova, só você vai acertar. Você vai estar numa sala de 150 pessoas, prestando o exame de ordem, vai cair e só você vai acertar. Só você que nos assiste aqui diariamente na TV Justiça. Consulta, você pode marcar lá. É uma modalidade exclusiva da Anatel.
quando cair na sua prova? Você pode, lembrando deste meu comentário, até responder e olhar com um ar de superioridade para o cara do lado, falando assim, ignorante, na hora da prova, porque só você vai acertar. Consulta é uma modalidade que não tem previsão na Lei Geral de Licitações, só vale para o âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações, só vale para a Anatel. Mas não acabou, não. Tem mais uma. Temos uma última pergunta enviada por um telespectador nosso. Não esqueça, mande a sua dúvida hoje mesmo, não deixa para amanhã, não. Manda a sua dúvida, sugestão, crítica, pode elogiar também, viu? Pode mandar o e-mail, nossa, nunca vi uma aula igual do professor Maza. Pode mandar 10 vezes o mesmo e-mail, me elogiando se quiser. O importante é mandar a sua dúvida para provafinal@lfg.com.br. No próximo programa, aí eu respondo a sua dúvida. Vamos à última? Está lá na tela, cai aqui para o Mazinha. Professor Maza, é possível a criação de novas modalidades licitatórias? Nossa, gente, uma questão controvertida agora para fechar o nosso segundo bloco de hoje, né? Vínhamos em questões tranquilas do ponto de vista doutrinário, agora um tema mais complicado. A pergunta que o nosso amigo fez aqui é a seguinte: ô Maza, fora essas modalidades que você mencionou, pode ser criada alguma outra modalidade licitatória? Interessante. Há um dispositivo na Lei Geral de Licitações, é um dos parágrafos do artigo 24. Um dispositivo, aliás, do artigo 22 da Lei 8666. Um dispositivo que diz assim: é vedada a criação de novas modalidades de licitação ou a combinação das modalidades já existentes. Quem fizer uma leitura apressada desse dispositivo da Lei 8666 pode extrair a conclusão equivocada de que a Lei 8666 proíbe veementemente a criação de uma nova modalidade de licitação. Não é assim que se interpreta essa norma, hein? Porque se essa fosse a interpretação correta da norma, a lei proíbe a criação de novas modalidades, e o pregão? Como explicar o pregão, então? Se o pregão foi criado mais de 10 anos após a publicação da Lei 8666. Meu amigo, tem alguma coisa de errado com essa interpretação, eu diria, fácil, do disposto no parágrafo do artigo 22 da Lei 8666. É verdade. É verdade que a lei tem essa proibição, mas a proibição, atenção, não se aplica ao legislador. Não há como uma norma da Lei 8666 proibir o próprio legislador federal de criar outra modalidade licitatória. Esse é um princípio geral do direito legislativo. É um princípio geral da elaboração de leis. O legislador de hoje nunca pode disciplinar a ação do legislador de amanhã. Ora, se isso é verdade, eu estou te afirmando que é, se isso é verdade, e o disposto nessa norma da Lei 8666 não vale para o legislador, então ela se aplica para quem? Essa norma é dirigida para a administração e não para o poder legislativo. Quem não pode criar novas modalidades de licitação e nem combinar as modalidades já existentes, quem não pode é a administração pública, o poder executivo, a comissão de licitações. Atos administrativos ou decisões administrativas não podem criar outras modalidades de licitação, simplesmente porque essas modalidades estão previstas na lei. E a atuação administrativa é uma atuação infralegal, é uma atuação que se dá abaixo do nível da lei, é uma atuação que não pode contrariar o que dispõe a lei. Difícil essa questão, hein? Parabéns a você, nosso telespectador, que enviou na minha aula passada essa dúvida. Não pode a administração criar novas modalidades de licitação.
Mas essa vedação não atinge o legislador. Se o legislador quiser, ele pode criar novas e quantas modalidades licitatórias ele achar conveniente. Não terminamos, hein? Não terminamos ainda. Não esqueça que nós temos o terceiro bloco, o X da questão. Nesse terceiro bloco, nós vamos desenvolver a habilidade de responder testes. Eu sempre te disse isso. Não adianta nada saber teoria e errar o teste no dia da prova. Por isso que o terceiro bloco, o X da questão, é o que encerra com chave de ouro o nosso programa. Você não é louco de sair daí e perder o terceiro bloco do programa de hoje. Imperdível. Fique aí, daqui a pouco nós voltamos com o X da questão. Chegamos ao terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, o X da questão. Esse terceiro bloco é de uma importância incrível para a sua prova, porque no primeiro bloco a gente aprende o assunto, no segundo bloco a gente responde dúvidas que vêm de todo o Brasil, mas é nesse terceiro bloco que a gente treina a marcar a alternativa certa. E no dia da prova, a única coisa que interessa é isso, é você marcar a alternativa certa. Não adianta saber horrores, não adianta ser bom na matéria, ter até escrito o livro, se marcar a alternativa errada. Para que vale isso? Para nada. Então, nós vamos desenvolver agora a habilidade de enxergar a alternativa certa no X da questão. Separei duas questões hoje. Vamos ver a primeira. OAB Prova CESP Nacional. Serão necessariamente precedidos de licitação quando contratados com terceiros as obras, serviços, compras e alienações no âmbito da administração, salvo as hipóteses de, cuidado com isso, letra A, concurso, letra B, leilão, letra C, dispensabilidade de convite. Um monte de gente marca essa letra C. Tá cheio de gente que marca sempre a mais difícil. Não tem a menor ideia do assunto. Mas fala, mas eu não sei qual é, mas essa está tão difícil. Tem cara de ser essa. Nunca marque uma só porque tem a redação mais difícil. Tá? Essa o examinador cria de propósito para impressionar e está sempre errada. Eu queria muito conhecer uma pessoa que marca essa letra C. Mas não fala assim, mas você não me conhece, eu marco cada coisa na hora da prova. Mas alguma vez na sua vida, vamos voltar com o texto na tela, você já ouviu falar em dispensabilidade de convite? Isso não existe na licitação. E letra D, dispensabilidade, inexigibilidade e vedação. E aí? Qual que você acha que é o X da questão? O X da questão é a alternativa D de dado. Por que o X da questão é a alternativa D de dado? Eu quero muito que você entenda isso. A Constituição de 1988 estabeleceu como uma obrigação para a administração pública a realização de licitação como um procedimento necessário antes da celebração de contratos administrativos de fornecimento de bens e prestação de serviços. Acontece que a própria Constituição, ao definir o dever de licitar, estabeleceu ressalvas. O texto de 88, na mesma norma em que cria a regra, estabelece exceções. O artigo 37 da Constituição, ao criar o dever de fazer licitação, deixa claro que a licitação é obrigatória, salvo nas hipóteses previstas na legislação. E essas hipóteses previstas na legislação são aquilo que nós chamamos de hipóteses de contratação direta. Existem três instrumentos de contratação direta. Três instrumentos de contratação direta. Dispensa de licitação. Na dispensa de licitação, que é o primeiro instituto,
a administração pode decidir discricionariamente, ou seja, ela tem a faculdade de escolher se quer fazer a licitação ou realizar a contratação direta, em casos em que licitar contraria o interesse público. Essa é a marca fundamental dos casos de dispensa. A licitação é possível, mas pode não ser conveniente ao interesse público. O exemplo, você já sabe, compra de objetos muito baratos. O segundo instituto é da inexigibilidade. Na inexigibilidade não dá para fazer licitação. Na inexigibilidade a competição é inviável. Então, repara a diferença. Na dispensa dá para licitar, mas a licitação pode não ser conveniente. Na inexigibilidade é impossível licitar, porque a competição é inviável. Exemplo de inexigibilidade é a contratação de um artista consagrado para fazer um show. Não é possível estabelecer uma competição entre artistas consagrados para saber quem, por exemplo, vai fazer o show de encerramento do ano na praia de Copacabana. Essa contratação é uma contratação direta, por uma qualidade especial do artista X. Inexigibilidade de licitação. E o último instituto de contratação direta mencionado pela letra D, a letra correta do nosso teste, é a vedação. Nos casos de vedação, não se pode fazer licitação em razão da emergência. Abrir o procedimento licitatório contrariaria diretamente o interesse público. Exemplos de vedação: compra de vacinas durante epidemia e compra de armas durante guerra. Temos tempo ainda de ver mais uma questão. Vamos pôr a próxima questão na tela, também uma questão da OAB CESP Nacional. Em licitação em que todos os licitantes têm suas propostas técnicas desclassificadas, o ente licitador é feio, né? Melhor seria o ente licitante. Letra A. Pode revogar a licitação considerando-a deserta. Letra B. Pode fixar prazo para que os proponentes reapresentem propostas escoimadas dos motivos que ensejaram a desclassificação. Letra C. Não pode anular a licitação, ainda que os vícios das propostas sejam decorrentes de erros incertos no edital. E letra D. Não pode permitir o conserto das propostas, sob pena de ferir o princípio do sigilo. E aí? Você sabe qual é o X da questão? O X da questão é a alternativa B de bola. Por que a alternativa B de bola é a correta? Vamos dar uma olhadinha de novo na redação da letra B. O ente licitante pode fixar prazo para que os proponentes reapresentem as propostas escoimadas dos motivos que ensejaram a desclassificação. Essa é uma regra geral que vale para qualquer licitação. Sempre que a administração puder reabrir um prazo para evitar fazer novamente a licitação, essa será a melhor proposta, a melhor solução. Isso chama princípio do aproveitamento da licitação. Na dúvida entre iniciar um novo procedimento e aproveitar os atos já praticados, reabrindo prazos entre os licitantes presentes, essa segunda solução é sempre a mais apropriada. É isso. Foi um grande prazer contar com a sua audiência em mais um programa Prova Final e nos veremos numa próxima oportunidade. Lembre, nosso programa passa todos os dias, neste mesmo horário, só aqui na TV Justiça. Um grande abraço para você, sucesso na prova e um abraço do Maza. Fui!